Fala meu querido, fala minha querida. Teve muita gente me mandando mensagem aí, me perguntando como se organizar para começar a estudar para o concurso público. Então eu vou fazer esse vídeo dando algumas dicas aí, na verdade são 6 dicas. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo você será um novo aluno e uma nova aluna aí pensando para concurso público, tá? Então fica comigo até o final. É o seguinte, a primeira dica não é nenhuma dica, na verdade ela é uma pergunta, que eu quero a sua resposta. Você realmente quer fazer concurso público? Tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? É muito importante que você responda com firmeza, porque o caminho até a sua vaga ele é meio árduo, assim, ele é meio difícil. Então, se você realmente não quer, não deseja, não almejar aquela vaga, dificilmente você vai se abdicar ou se dedicar o suficiente para conseguir ela. Tá? Então, realmente queira, deixe isso bem, sabe, impregnado aí no seu corpo. Eu vou conseguir, eu vou passar, aquela vaga é minha. Tá? Esse é o primeiro passo para você começar a estudar. Tá? Para você começar a estudar. Esse é o primeiro passo. A segunda dica é a seguinte. Você decidiu aí que vai fazer o concurso público, que vai ser um efetivo aí do estado, do município ou federal, né? Então, você precisa escolher uma área que você vai seguir, tá? Não queira fazer todos os concursos que abrirem, por exemplo. Ah, eu quero passar, qualquer um que eu passar, tá bom. Não, gente, por quê? Hoje você vai trabalhar aí 30, 35, 40, na verdade a gente nem sabe mais, né? Mas vamos pensar uns 40 anos que você vai trabalhar naquilo. Imagina o que é você trabalhar 40 anos numa área que não te traga nenhuma felicidade, sabe? Que você acorde todo dia de manhã e seja uma pessoa infeliz trabalhando naquilo, tá? Então é importante que você busque áreas que você tenha afinidade. Por exemplo, imagina que você aí é uma pessoa toda operacional, toda, sabe, odeia essa coisa de bandido e tal. E, pô, busque uma área policial, militar, né? Seja um policial, um cara do exército, da marinha, da aeronáutica, sei lá, alguma área assim operacional. Às vezes você é mais assim, organizado, ou né, gosta mais dessa parte administrativa, busque alguma coisa administrativa. Resumindo, busque uma área que te traga alguma felicidade ao fazer aquilo. A terceira dica, o que você vai fazer? Você vai ler os editais anteriores, tá? Os editais anteriores. Por exemplo, imagine que você escolheu fazer SpaceX, por exemplo, ou ESA, uma área militar assim, que tem todo ano. O que você vai fazer? Você vai lá e vai pegar o edital anterior, tá? Por exemplo, imagine que você vai fazer ESA esse ano. Então você vai pegar o edital anterior, se esse ainda não abriu, né? Se do ano não abriu. Você pega o edital anterior e leia todo o edital. Ah, Paulo, mas eu tenho que ler todo o edital? De preferência, sim. E leia realmente sabendo. O mais importante ao ler o edital é que você descubra a banca que organiza o concurso, quantas questões tem a prova, qual é a matéria que é cobrada na prova, tá? Você tem que saber isso, a bibliografia lá. E você tem que saber se tem pesos diferentes as questões, tá? Porque tem concurso que tem peso 3, certas questões, tem peso 2, certas questões, tem peso 1. Então você tem que saber se tem pesos diferentes. E você precisa saber também o tempo de prova. Quanto tempo você vai ter para fazer aquela prova, tá? Para você estudar de acordo com aquilo que vem pedindo no edital. Senão você estuda sem saber, sem foco, sem direção, tá? Essas são as coisas fundamentais que você tem que ler do edital. Tudo bem? Bom, vamos agora então à nossa quarta dica. Repare, até agora você não pegou no caderno, no papel, no livro para estudar. Você está o quê? Solidificando o seu local, tá? Da quarta dica você vai começar a estudar. E como que você começa a estudar? Olha só, eu tenho a minha maneira de estudo, outra pessoa tem a dela, você tem o seu, e isso é muito complexo. Não tem como eu falar para você, estude assim que você vai conseguir. Não tem como. Isso é uma coisa que você deve construir. O que eu aconselho é o seguinte, dedique o tempo que você tem, 1/3 desse tempo que você tem de estudo para a parte teórica e 2/3 desse tempo para a parte de exercício.
tá? Esse é a minha dica, é o conselho que eu dou. E falando de uma forma mais simples, é o seguinte: imagine que você vai estudar 6 horas por dia. 6 horas por dia. Dessas 6 horas por dia de estudo que você tem, 2 horas você vai estudar a parte teórica, que eu aconselho você a fazer alguns resumos, e nesses resumos você coloque perguntas nesses resumos que você possa responder, tá? Você está lá estudando a parte teórica, coloca. E você coloca: ah, mas por que isso acontece? Por que isso aconteceu? E você responde. Porque isso vai jogar links no seu cérebro para você lembrar daquilo quando você ler de novo, tá? Então, voltando, 2 horas de parte teórica, 4 horas de exercício. Tudo bem? A quinta dica é como que você vai fazer os exercícios. Por quê? Na terceira dica, eu falei para você ler o edital, ver quais questões, né, tem peso, se tem pesos diferentes e qual é a banca. Por quê? Nessa quinta dica agora que eu tenho para você é a seguinte: você deve fazer os exercícios da banca. Não faça exercícios de outras bancas, tá? Se você vai fazer um concurso, por exemplo, que a banca que vai organizar vai ser o Sesgran Rio, faça questões do Sesgran Rio. Não faça questões de outras bancas, por exemplo, tá? Por que isso? Gente, normalmente essas bancas, elas têm os professores já há muito tempo. E esses professores, querendo ou não, eles carregam com eles a vivência de vida deles. Então, provavelmente, eles vão colocar questões semelhantes às dos concursos anteriores. Então, não faz sentido você ficar estudando questões de outras bancas. Isso não vai agregar muitas coisas assim no seu conhecimento, tá? Então, de preferência, faça questões das bancas. A sexta dica, ela também vem de acordo com a terceira. Eu falei lá para você estudar, né, 2 terços do seu tempo, 1 terço do seu tempo, parte teórica, 2 terços exercícios. Se isso, né, no caso, se não tiver nenhuma questão com peso diferente, tá? Se tiver questões com pesos diferentes, por exemplo, tem concurso que tem peso 3 e peso 1. Essa matéria, essas questões de peso 3, você tem que se dedicar uns 80% do seu tempo para aquilo. Então, se você estuda aí 5 dias, né, na semana, 4 dias da semana você vai estudar para as questões de peso 3 e 1 dia você vai estudar para as questões de peso 1, tá? Pode parecer meio loucura isso, mas é verdade. Por quê? Pensa comigo. Se você erra uma questão de peso 3, equivale você errar 3 questões do peso 1. Sabe? Então isso assim, no final, você acertar todas as questões de peso 3 e errar uma ou outra questão de peso 1, você tem mais chances do que errar mais questões de peso 3 e acertar mais questões de peso 1. Então, por isso, sim, é muito importante que você se dedique mais o seu tempo aí para essas questões que têm um peso maior na prova. Tá? A sétima e última dica é que você faça simulados. Tá? Na terceira dica, eu também falei, para você ver quantas horas tem a prova. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar aí questões da banca, vai montar a sua provinha. Não é isso não é difícil, tá, gente? Tem vários sites aí que tem todas as questões. Às vezes você vai no próprio site da banca e tem lá as questões. Pega essas questões, ou peça, né, um amigo aí, um colega, para poder selecionar tantas questões de acordo que é da prova, né? Se for 10 questões de matemática, coloque 10 questões de matemática e assim sucessivamente. E faça um simulado da prova. Pega aí um dia da semana, né, sei lá, um tempo que você tem. Se for 4 horas de prova, faça direitinho, gente. Vai lá, senta no seu cantinho de estudo e fica ali 4 horas fazendo a prova, tá? Se você faz cursinho, isso provavelmente já tem um cursinho. Mas o problema de cursinho é que cursinho coloca questões que, sabe, que às vezes eles não focam tanto no concurso assim, né? Às vezes tem preguiça e não foca naquele concurso que você quer. Então, se você conseguir montar esse simulado seu,
Isso te agrega muito e realmente te dá uma base de como está o seu estudo, tá? De como está a sua forma de estudar e qualidade aí em relação à sua prova, né? Sei lá, se a média para você passar em 90%, vai dar para você ter uma noção se você consegue ou não tirar aqueles 90%. Tudo bem? Bom, gente, essas foram as dicas que eu dei aí para vocês. Espero muito que vocês, né, levem a sério o que eu falei. Uma palavra que eu acho que eu não falei no vídeo todo foi disciplina, tá? Nada disso que eu falei vai ser válido se você não tiver disciplina. E a disciplina você vai ter se você conseguiu responder a primeira pergunta, né, do querer fazer um concurso público. Isso é fundamental, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, eu falei alguma coisa muito rápida aqui e você aí não entendeu muito bem, deixe nos comentários. Às vezes você tem um plano de estudo também legal também, deixe nos comentários para outras pessoas poderem ver, analisar, um ajudando o outro aí acima de tudo, né? Um grande abraço, fica com Deus, beijo, tchau!